As aulas voltaram e muitos papais e mamães estão sofrendo aí com a adaptação dos pequenos. Para falar mais com a gente sobre esse assunto e também nos dar muitas dicas, eu vou receber agora aqui no estúdio a psicóloga Ana Rafaela. Seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. Obrigada, bom dia a todos. Dia. Os meninos e as meninas estão sentindo mesmo essa dificuldade de adaptação escolar, Ana? Sim, todo início de ano a gente passa aí, né, por esse períodozinho de adaptação. Alguns pequenos sofrem, né, com essa entrada, esse ingresso na escola. Outras crianças conseguem lidar de forma mais tranquila e muitos papais e mamães acabam sofrendo também. Isso. É um momento importante tanto para quem está voltando, né, para a escola, como também para quem é novo, quem está chegando ali naquele novo ambiente. São dois momentos bem diferentes, assim, né? Para quem já faz parte ali do contexto escolar, todo início de ano é uma readaptação, né? A gente passou um período em casa, sem uma rotina, né, de acordar cedo, de ir para a escola, fazer atividade de casa, então é uma mudança. Tá. É como a gente quando sai do período de férias. A gente já tem que começar a se acostumar um pouquinho antes, precisa de uma preparação. E para quem está entrando agora, aí realmente é todo um novo mundo aí que se abre na vida dessa criança e a gente precisa dar uma atenção especial. Certo. A adaptação, ela pode ser difícil, né? Como tornar esse processo um pouco menos doloroso para os pequenos? Joia. Bem como você falou, Mara, a gente vai ter que começar antes. A gente precisa, antes do início ali, daquela semana de início, já ir preparando o ambiente, os horários, a rotina, os materiais ali que a criança vai precisar utilizar, fardamento, roupinha. Então, a gente vai sempre preparar essa criança com uma certa antecedência. E, no início, a participação e a presença dos pais nesse ambiente, ela é importantíssima. Certo. A gente está falando das férias, né? É inevitável que nas férias os horários, eles fiquem bagunçados, a alimentação mude, né? E por aí vai, assim, tudo acaba mudando a rotina, né? Isso. E é importante que aconteça também esse movimento, né? Para a criança entender que é um período de descanso, é um período que a gente pode ali esticar o dia um pouquinho mais e tá tudo bem. Agora, quando termina, a gente vai voltando ali para a rotina do dia a dia. Certo. Como, então, organizar essa volta, né? Pronto, a gente vai sempre começar pelo sono, que é o fator número 1, é o principal. Se a pessoa com sono não consegue produzir, né? A gente tem uma série de prejuízos, né, para essa criança quando esse cérebrozinho não está descansado. Então, a gente vai começar ali, diminuindo esse horário de deitar. Não, se ele está indo dormir 11, 11h30, não vai trazer para 8 assim de uma vez. A gente vai gradativamente baixando esse horário. Lembrando que essa criança ela precisa de no mínimo 8 horas de sono por dia, para no dia seguinte ela estar bem para seguir aí um dia na escola. Além disso, a alimentação. A gente precisa ter um cuidado com o que é que essa criança vai comer antes de ir para a escola, para aqueles que estudam pela manhã. E os que estudam à tarde, ele precisa também acordar num horário que dê tempo de fazer ali café da manhã, almoço, para poder ir para a escola. Então, a gente vai ter que ir ajustando o sono, essa alimentação, lembrando que alimentos muito, né, ricos em açúcar são prejudiciais para a questão da atenção, do aprendizado, tá? E também a gente precisa entrar com a rotina em casa. Então, a rotina de atividades escolares, atividades físicas e sociais. A criança ela precisa ter também toda essa interação acontecendo. Certo. No ajuste dessa rotina, é legal conversar com eles, explicar, olha, a gente vai voltar, a gente precisa mudar isso e aquilo. Isso, tudo precisa ser combinado com a criança. Pode ser a criancinha de 2 aninhos de idade, a gente pode envolver ela. E quando a gente faz isso, Mara, a gente torna essa criança ativa do seu processo, as chances, né, dela conseguir colaborar, desenvolver e principalmente lá na frente, né, trazer para a gente habilidades de vida que são tão importantes como responsabilidade, disciplina, organização. A gente vai construindo isso desde esse iniciozinho. Então a gente tem que envolver. Muito bom. Também tem criança que costuma ficar ansiosa, né, para essa volta às aulas e aí não consegue dormir direito, né, não consegue às vezes nem se alimentar direito, ou se alimenta de outra maneira, né? Isso. Aí a gente precisa de um olhar um pouquinho diferente, porque existe uma adaptação, um período de adaptação natural que a criança vai passar e que é esperado, e aí os papais ficam atentos a como que a criança está se organizando para isso.
E existe um transtorno de ansiedade de separação, que é outra coisa, é uma patologia, que é quando as crianças elas passam a ter prejuízos significativos no seu funcionamento e no seu dia a dia. Aí os pais precisam ter uma atenção para buscar uma ajuda profissional, caso isso aconteça. Certo. Eu sempre gosto de perguntar, né, assim, horários de deitar e levantar, é bom estabelecer? É bom não, é imprescindível. A criança, ela precisa dessa previsibilidade para ela conseguir se organizar. O horário em si vai ser definido pela família, pela dinâmica desta família, né? A criança dorme pela manhã, estuda pela manhã, estuda à tarde, o horário que os pais estão em casa, isso a família vai adaptar. Mas é importante que a gente mantenha essa constância sempre. Tá, participação nas compras escolares, né? Eles geralmente se empolgam, ficam ali muito maravilhados com todas aquelas cores, e aí? Assim como a gente vai envolver a criança na rotina e tudo mais, tudo que for relacionado ao dia a dia dela, a gente tem que colocar ele como pessoa ativa do processo. Então, organização de bolsa, organização do material, organização da mesinha ali de estudos, da farda, todo esse processo a criança precisa participar. Muito bem, você falou de estudos. É bom também que a criança tenha um espacinho, tenha um cantinho do estudo dela em casa? É importantíssimo, porque isso vai ajudando a criança a criar esse hábito e essa rotina. E lembrar, aí eu vou fazer até esse adendo aqui, que se é uma criança que já tem uma agitação maior, já é uma criança que é hiperestimulada, esse espaço precisa ser um espaço sem muitos estímulos. Sim. Então, uma paredezinha mais clara, mais sem muitos estímulos visuais, sem muitos materiais ali naquela mesa. Às vezes a gente pega uma mesa de estudo de uma criança que tem toda uma papelaria ali, e aí fica difícil da criança. É muito fácil para ele deslocar a atenção, né? Sim. Às vezes uma TV, um videogame ali do lado, ou o próprio aparelho de telefone ou iPad, não é indicado. Tá. Visitar a escola também é bom? Isso. Quando a gente vai fazer a decisão de qual é a escola que os nossos filhos vão estudar, a gente também precisa envolvê-los. Os pais podem fazer essa visita antes, a decisão é dos pais, tá? Mas é importante que a criança vá se envolvendo nesse processo que vai ser o ambiente dela, né? E a rotina da família, ela também acaba tendo que se adaptar, né? Sim. É muito importante que os pais eles possam se envolver no dia a dia escolar dos seus filhos. Então, o levar, o buscar, o estar presente no momento das atividades de casa, o poder ter um tempo para conversar sobre o que está sendo aprendido na escola e trazer isso para o contexto da criança. Tudo isso vai colaborar aí até para essa adaptação. Muito bem. Ana, principais dicas, então, quando a gente fala de adaptação e volta às aulas? Bom, primeiro o sono. Vamos organizar essa rotina de sono dos meninos. Segundo, da gente poder estabelecer uma rotina bem organizada com os nossos filhos, onde eles estão ali também participando de forma muito ativa. Terceiro, é a gente conseguir estar sempre motivando e envolvendo esse contexto escolar na vida dessa criança. Quanto mais a escola estiver inserida no dia a dia da criança, mais tranquila essa adaptação. Muito bem. Contatos, redes sociais, quem quiser mais dicas, como é que pode fazer? Não só sobre esse tema, mas também traz outros temas. Bom, o meu Instagram é o @AnaRafaela, com PH, ponto criar. Tá? E lá a gente funciona como uma clínica, tanto fazendo avaliação, como também a psicoterapia e orientação de pais, que hoje tem sido aí o carro-chefe do meu trabalho. Muito bem, então, está tendo dificuldade, né? Não só com esse, mas também com outros assuntos. Procura profissionais qualificados, é sempre um bom caminho, tá? E a gente super indica aqui a Ana. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada, parabéns gente. Pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço. Adorei. Obrigada. Bom dia. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Último bloco, pra fechar, nós vamos trazer aqui, ó, donuts. Pois é, precisa aprender muito mais um pouquinho sobre a história dessa comida deliciosa. Eu volto já já.